93% de aprovação popular em 1991. No Senado, ele foi líder do PSDB, líder do Bloco de Oposição, líder do PV, além de presidente e membro titular de CPIs importantes, como a da Terra, do futebol, dos Correios, dos bingos e da Petrobras. Indicado pelo DIAP nos últimos anos como um dos mais influentes parlamentares do país, também foi escolhido, por meio de votação realizada pelo site Congresso em Foco, o melhor senador do país em 2006. O senador Álvaro Dias é licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual de Londrina. Em julho de 2007, ele recebeu em San Diego, na Califórnia, o diploma de doutor honoris causa em Administração Governamental pela Southern State University. E antes de chamar o nosso convidado ao palco, eu queria comentar com todos os nossos ouvintes aqui que o senador assinou com a ANCHAM uma carta compromisso de estudar a agenda da ANCHAM e poder estabelecer dentro do seu programa os pontos que entender como pertinentes. Então, eu queria que todos soubessem desse compromisso do senador e, sem mais delongas, por favor, senador. Bom, primeiramente, os agradecimentos pelo convite e pela oportunidade de poder conversar um pouco com vocês sobre o Brasil, num momento crucial para o nosso futuro. Esta deve ser, seguramente, a mais importante eleição desde a redemocratização do Brasil. O Brasil que temos, eu creio que todos os presentes conhecem. Mas sempre é bom rememorar, até para que possamos nos entender em relação às terríveis dificuldades que teremos para a superação dos obstáculos e a conquista da grande nação que todos nós desejamos e merecemos. A minha homenagem ao Hélio Magalhães, que preside, e por intermédio dele a todos os presentes, a Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, o movimento que integramos agora na esperança de promovermos a refundação da República, que não é uma frase solta, que refundação da República não é um slogan de campanha, é um sentimento, é uma aspiração, é uma necessidade, e que consubstancia esse rompimento, essa ruptura necessária com o sistema vigente que levou o país a esse estágio de descrença generalizada que toma conta dos brasileiros e que fez com que esse país mergulhasse nesse oceano de dificuldades, para muitos quase que intransponíveis. É bom rememorar um pouco alguns números que dizem de perto das nossas dificuldades. Nós temos um país extraordinariamente rico, com potencialidades econômicas exuberantes, com belezas naturais que fascinam a humanidade, mas vivemos contrastes gritantes, consequência da incompetência e da corrupção, o que nos obrigaria, como políticos brasileiros, a pedir perdão ao povo deste país pelo desperdício de oportunidades ao longo do tempo, que nos levou a esse estágio de atraso, de retrocesso, de subdesenvolvimento em relação a países emergentes que avançam muito mais do que o nosso. Vamos lá para alguns números. 40% do que é produzido no país circula pelos cofres públicos. E em apenas 2 itens, previdência e folha de pessoal, 65% desaparece.
Se nós incluirmos os outros itens de transferência de renda, como seguro-desemprego, abono salarial, Bolsa Família, abono reclusão, os benefícios da prestação continuada, etc., chegaremos a 80% de todo o valor que circula nos cofres públicos, correspondendo a 40% de tudo que se produz no país. Se incluirmos mais 2 itens obrigatórios, saúde pública e educação, chegaremos a 90%. Restam, portanto, 10%. A conta não fecha. A dívida pública exigiria, neste ano, para sua rolagem, 1,8 trilhão de reais. Valor superior ao valor da dívida total de 2008, que correspondia à cifra de 1,5 trilhão de reais. Hoje, em abril, 5,45 trilhões de reais, 75,9% do produto interno bruto. Afirmarão, há outras nações ricas também possuem endividamento superior. É verdade, há nações no mundo também endividadas, até mais endividadas do que o Brasil. Ocorre que investiram, celebraram certamente compromissos, assumiram dívidas, mas investiram produtivamente e alavancaram o crescimento econômico, o desenvolvimento. Não ocorreu com o Brasil. Os nossos investimentos foram insuficientes, foram insignificantes. O crescimento da dívida pública no país se deu em razão de uma administração incapaz de transformar créditos em resultados positivos de crescimento econômico e de desenvolvimento. Enfim, se nós formos além desses números e chegarmos à renda per capita, a aspiração de uma nação é escapar da armadilha da renda média e alcançar índices de renda que se comparem aos países mais avançados do mundo. E nós estamos amarrados a esta armadilha da renda média. A nossa poupança hoje está em torno de 13,9%, vem decrescendo desde 2011. Para alcançarmos índices de produtividade compatíveis com países avançados e alcançarmos a renda que escape à armadilha da renda média, teríamos que chegar a 24% de poupança interna. Essa desarrumação das contas públicas inibe o processo de crescimento econômico. E isto começa especialmente por volta de 2007, 2008, quando há um comprometimento do tripé macroeconômico, a meta de inflação, a meta fiscal e câmbio flutuante. A partir desse estágio de desarrumação, nós desarrumamos as contas públicas do país e inibimos o processo de crescimento econômico. As reformas necessárias não foram realizadas e o governo passou a praticar uma política fiscal irresponsável, especialmente no campo das desonerações e das renúncias fiscais, que correspondem a cerca de 4,5% do PIB ou cerca de 30% da receita líquida pública, ou seja, 357 bilhões de reais no ano de 2017. De 2014 a 2020, nós acumularemos um déficit público de mais de 800 bilhões de reais sem correção. Portanto, esta é a situação do país que temos. E quando nós falamos em refundação da República, evidentemente nós falamos em ruptura, em rompimento com o sistema que é a causa dos males que estamos vivendo.
Esse sistema do aparelhamento do Estado, do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado brasileiro com o loteamento dos cargos, da relação promíscua entre executivo e legislativo, especialmente, uma fábrica de escândalos de corrupção e a matriz dos governos corruptos e incompetentes, modelo esse que foi institucionalizado em Brasília e foi transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência, irresponsabilidade pública e corrupção. As razões essenciais do atraso que estamos vivendo e das dificuldades por muitos consideradas intransponíveis deste momento crucial para o futuro do país, que, repito, faz desta eleição a mais importante desde a redemocratização, porque certamente, se não houver o protagonismo das pessoas lúcidas e conscientes, se as pessoas conscientes da política e fora dela não exercerem o protagonismo, influindo para que a escolha seja adequada, certamente nós vamos reviver a tragédia que estamos vivendo, que nos levou a esse caos administrativo e certamente nos fez desperdiçar oportunidades preciosas de desenvolvimento nas últimas décadas. A refundação da República passa por um novo comportamento em relação ao Estado de Direito, à legalidade democrática, porque nós sabemos que a atual República muitas vezes se parece com o Império. A sensação que passa a maioria do povo brasileiro é que o que temos é Império e não República, porque uma minoria assaltou o poder no país, vale-se do esforço coletivo, do esforço de trabalhadores e empresários brasileiros para preservar os seus privilégios, os seus elitismos em nome da República, abrindo portas para a corrupção na busca do enriquecimento ilícito. Portanto, esse é o sistema atual. Nós elaboramos leis supostamente para a preservação do bem, para a defesa do bem e para a condenação do mal. No entanto, as leis que elaboramos, muitas vezes elaboramos mal, outras vezes elaboramos bem, mas muitas vezes elas são ignoradas e outras vezes interpretadas ao sabor de conveniências e circunstâncias, certamente produzindo desigualdades de oportunidades, que é a causa das desigualdades sociais, que leva um país a conviver com esse contraste gritante entre as riquezas extraordinárias e a pobreza imensa, com 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, com 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto sanitário, com 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. É verdade que a nossa República já nasceu com vícios de origem, com um vício de origem que significou um divórcio entre as instituições públicas e a sociedade, que levou o país a contemplar o desastre de Canudos, com a infelicidade de jovens, velhos e crianças, numa batalha que repercutia a reação popular contra o Estado brasileiro. E aquele divórcio que se celebrou durante Canudos, aliás, quase 120 anos já, 130 anos da República, e nós continuamos convivendo com determinados elitismos e privilégios das autoridades brasileiras. A refundação da República muda esse cenário, é a proposta de mudança desse cenário, de substituição desse sistema. Obviamente, isso passa por reformas essenciais, como a reforma política, a reforma do Estado. A máquina cresceu, a máquina se tornou pesada e cara, incompetente e retrógrada, porque ela foi arquitetada para atender o fisiologismo daqueles que, à sombra do poder, deram sustentação aos governos nas últimas décadas. Esta máquina faliu. Ela tem que ser, obviamente, substituída.
por uma máquina mais enxuta, mais econômica, mais moderna, inteligente, eficaz, capaz de oferecer respostas às demandas sociais. Portanto, a reforma do Estado elimina paralelismos, superposição de ações, reduz o tamanho do Estado. É evidente que aquela frase, ela repercute a impressão que devemos ter. Menos Estado e mais sociedade. Ou, quanto maior o Estado, menos escolas, menos postos de saúde, menos policiais nas ruas, menos emprego, menos desenvolvimento econômico. Este é o raciocínio para a refundação da República, que valoriza o empreendedorismo. Porque a melhor forma de combater a miséria, é outra frase que gosto e não é minha, a melhor forma de combater a pobreza é valorizar quem produz. E a valorização de quem produz, num país em que é difícil organizar uma empresa, é difícil pagar impostos, é difícil exportar, é difícil importar, é difícil registrar uma patente, leva-se até 11 anos para o registro de uma patente, é difícil registrar um defensivo agrícola, leva-se até de 7, 8 anos para o registro de um defensivo agrícola. Portanto, a refundação da República passa paralelamente às reformas política, do Estado, da Previdência, passa pela reforma tributária, que tem que ser a mais importante das reformas para melhorar o ambiente de negócios e promover o crescimento econômico sustentável. Diante desses 3 grandes desafios que se apresentam, o desafio fiscal, o desafio dos investimentos e o desafio da produtividade. Nós estamos distantes de países que avançaram e escaparam da armadilha da renda média em matéria de investimentos e de produtividade. Em matéria de investimentos e produtividade, na relação com os países desse conjunto de países de renda média, nós estamos em penúltimo lugar, à frente apenas da África em matéria de investimentos e antepenúltimo lugar em matéria de produtividade, à frente apenas de Sri Lanka e da Ucrânia. São desafios à frente. O desafio fiscal, que é urgente, a arrumação das contas públicas, e terá o presidente da República que convencer o setor privado que é possível descolar num primeiro momento do setor público para caminhar com as próprias pernas e crescer num ambiente em que certamente a desburocratização permitirá vantagens para investimentos, o combate à corrupção verdadeiramente rigoroso poderá mudar a imagem do país no exterior, fazendo com que os investimentos que se foram retornem, já que os grandes conglomerados escolhem para os seus investimentos os países com os menores índices de corrupção, e o Brasil sempre presente no ranking dos países mais corruptos do mundo, em lugar de destaque, desperdiçamos oportunidades preciosas de investimentos, de crescimento, de renda, de salário e de desenvolvimento. Certamente, um governo que combata com rigor a corrupção, melhorando o ambiente de negócios internamente, com a desburocratização, com a simplificação do modelo tributário, poderá voltar a crescer e alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com as nossas potencialidades e com a grandeza do nosso povo. Certamente dirão das dificuldades. Como refundar a República nesse ambiente de descrença nacional? E eu entendo que um presidente da República não muda nada se ele não tiver competência para se comunicar com a sociedade e convencê-la de que as suas propostas de mudança são necessárias, imprescindíveis, inadiáveis e dizem respeito ao interesse coletivo.
Um presidente da República, portanto, tem que ter coragem de propor, tem que ter ousadia para a proposta mudancista, tem que ter, portanto, capacidade de gestão, mas precisa se comunicar com a sociedade e convencê-la de que este é o caminho. Com o apoio da sociedade brasileira, certamente terá o apoio do Congresso, que não rema contra a correnteza. Dirão, esse Congresso é corrupto e não haverá grande renovação. Certamente não teremos grande renovação. O Congresso é corrupto? Há corrupção no Congresso. Há que se reconhecer. No entanto, há corrupção no Congresso porque do outro lado da rua está o corruptor. O presidente da República, tocando outra música, fará o Congresso dançar diferente e recuperar a sua imagem diante da sociedade brasileira. Certamente, um presidente com a coragem para mudar e com a capacidade de se comunicar e conquistar o apoio popular, terá também o apoio do Congresso para promover as mudanças inadiáveis. Chegou a hora do encontro do Brasil com a verdade. Aqueles que na política resistirem, certamente serão atropelados. Esse movimento de mudança está no inconsciente coletivo e ele se torna irreversível. Há sim no inconsciente coletivo esse movimento de mudança e nós pudemos perceber desde 2013, quando multidões foram para as ruas do país exigir o combate à corrupção. Esse movimento chegou ao Ministério Público, chegou à Polícia Federal e nós tivemos a Operação Lava Jato mudando o cenário da política brasileira, iniciando um processo de mudança na justiça, que eu creio se completará quando a Câmara dos Deputados aprovar definitivamente um projeto que acaba com o foro privilegiado, porque a partir daí seremos todos iguais perante a lei. Hoje, alguns barões da corrupção estão sendo presos, outros ainda serão, mas isto não é suficiente. Temos que substituir o sistema corrupto, que só interessa a mensaleiros, a chupins da República, e não interessa a quem trabalha e quem produz. Porque se preservarmos esse sistema, ele continuará fabricando novos barões da corrupção no Brasil. Portanto, a refundação da República é certamente o momento crucial para o futuro do Brasil. E eu quero dizer, antes de concluir, que para dar o espaço necessário para as indagações, eu creio que esse encontro se tornará mais produtivo, eu quero dizer que eu acredito. Se não acreditasse, não estaria aqui. E se não acreditasse, estaria desacreditando do futuro desse país. Porque eu não vejo como o Brasil alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades, preservando esse sistema corrupto e incompetente. Obviamente, a substituição desse sistema começa no ato da escolha da composição da equipe de governo. Quando o presidente da República dispensa a imposição das siglas partidárias e escolhe as pessoas mais qualificadas, técnica e profissionalmente, para a execução do seu plano de governo. E disse há pouco, no encontro anterior, que essas propostas de mudança devem ser colocadas sobre a mesa nos primeiros 100 dias. Aliás, nos primeiros dias da gestão. E devem estar aprovadas nos primeiros 100 dias de governo. Ainda sob o efeito do calor das urnas, ainda sob o efeito da legitimidade adquirida por intermédio do voto, ainda sob os efeitos da elevada credibilidade que se adquire
ao se tornar vitorioso numa eleição presidencial. Então, nesses primeiros 100 dias, devemos plantar as pilastras básicas para a construção da grande nação que todos nós merecemos. Se há descrença, há. No entanto, nós temos que reviver essa fé que se perdeu nas estradas da decepção e ressuscitar as esperanças que foram sepultadas sob os escombros das instituições deterioradas pela incompetência e pela corrupção. Esta é a nossa missão, a missão de todos nós, a missão dos brasileiros lúcidos e conscientes. Um pacto nacional que reúna as pessoas de bem, onde não haverá espaço apenas para aqueles que jogam no time do quanto pior, melhor, mas com um pacto nacional, com coesão e com destino, nós alcançaremos o futuro que todos nós desejamos. Nós não podemos desistir do Brasil diante das dificuldades presentes, porque há um futuro à nossa espera. Está certo, não será fácil, mas certamente com o encontro dos brasileiros de bem nesse pacto nacional será possível promover as mudanças que desejamos. São caminhos difíceis de caminhar, mas certamente caminharemos carregando nossos sonhos e nossas esperanças de mudança, de transformação, de reestruturação econômica desse país, de crescimento, de combate à corrupção, de reformas fundamentais para o avanço. O Brasil será a grande nação que todos nós merecemos. Eu me coloco à disposição para responder às questões que desejarem formular. Muito obrigado. Obrigada, Álvaro. Chamo ao palco novamente, para começarmos a sessão de perguntas e respostas, a CEO da AmCham, Débora Vieitas, e representando o Brazil US Business Council, o João Barroso. Temos aqui uma imensa quantidade de perguntas. Vamos lá, vou procurar ser sintético para responder todas. Vamos tentar fazer um ping-pong aí, tá certo, onde eu estarei certamente alternando aí questões de business com outras questões de cunho mais geral que nos chegaram. A primeira delas é a seguinte: se o senhor pudesse escolher apenas uma reforma para implementar no seu mandato, qual seria? Bom, uma só é insuficiente, mas em relação ao desenvolvimento econômico, certamente a reforma tributária seria essencial. A simplificação do modelo atual e a redução da carga tributária com uma distribuição mais adequada. É evidente que nós não podemos perder receita, mas não haverá prejuízo de receita, porque os exemplos são muitos. Eu posso dar até um exemplo próprio do Paraná, quando fui governador. Nós reduzimos, havia uma grande sonegação na área de carne, e quando nós reduzimos de 17% para 7% o ICMS do setor, nós tivemos um incremento, um aumento de cerca de 300% da receita no setor. Eu tenho essa convicção: se nós reduzirmos a carga tributária, obviamente o modelo tem que ser progressivo, você tem que cobrar menos no consumo e mais na renda, você tem que simplificar esse modelo do IVA, né, do Imposto do Valor Agregado, ou do Imposto de Bens e Serviços, prefiro o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que assume a posição de 5 tributos, não é? Eu creio que nós estaremos distribuindo melhor, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, e com a redução da carga tributária, a roda da economia vai girar com mais força. Com isso, o poder público vai arrecadar mais e a sociedade vai pagar menos impostos.
Excelente pergunta. Débora, eu queria só fazer uma complementação da sua resposta. A gente já teve propostas relevantes apoiadas pelo Poder Executivo em 95, 2001, 2006, 2008, 2016, e até hoje a gente não conseguiu ver uma reforma de fato aprovada. O senhor acompanhou várias delas como parlamentar. Como que o senhor pode garantir o apoio no Congresso, tendo ao mesmo tempo a sua proposta de refundar a República, enxugando o Parlamento, enxugando o Senado, reduzindo também o Senado da Câmara, reduzindo os ministérios? Como que isso pode impactar na redução do apoio no Congresso para uma aprovação de uma medida, provavelmente uma emenda constitucional? Você tem razão. Há décadas fala-se em reforma tributária e ela não acontece. Por quê? Porque o governante teme perder receita num primeiro momento. Não tem visão estratégica de futuro. Se tivesse, essa reforma já teria sido realizada há muito tempo. É possível até que no primeiro momento se perca alguma receita, mas seguramente a médio e longo prazo o governo arrecada mais. É preciso convencer o Congresso de que isso é possível. Obviamente há governadores, é uma tarefa difícil, por isso que é uma tarefa para início de gestão, quando há ainda grande entusiasmo, e é a possibilidade de despertar a consciência cívica das pessoas para a necessidade de mudanças que são indispensáveis para alcançarmos o desenvolvimento econômico com as potencialidades que temos. Eu acredito sim na reforma e certamente a faremos. O que ocorre é exatamente, o governo acha que vai perder receita. Hoje, por que não se insiste na reforma tributária? Há lá uma proposta na Câmara dos Deputados, o relator é o deputado Luiz Carlos Rauli, é uma proposta interessante, é razoável, mas não há o interesse do Poder Executivo. O presidente da República não se interessa com receio de perder receita num primeiro momento. Senador, a reforma da Previdência é considerada um dos pilares do equilíbrio fiscal de longo prazo. Qual seria a sua reforma da Previdência? Bem, seria mais rigorosa do que essa que está proposta na Câmara dos Deputados. Nós temos modelos, nós podemos usar o direito comparado para nos inspirarmos em modelos já praticados em outros países com resultados significativos, evidentemente guardando relação com as nossas peculiaridades. Eu considero 3 pontos essenciais. A equiparação dos sistemas, sistema público e privado, a equivalência dos sistemas, a idade mínima para a aposentadoria. Nós estamos verificando que há, nos países avançados do mundo, não há quase que exceção a essa regra, né? Aliás, não há exceção a essa regra. Nós temos verificado Espanha, Portugal, Alemanha, os países todos, né, com essa definição de piso da idade, né, que nós temos que considerar também isso. Há nações que estabelecem regras que impõem mudanças anuais, né, em função da modernização, da longevidade que se altera. Então, há regras que são impostas com alterações anuais, e isso vem ocorrendo em vários países do mundo. Nós estamos discutindo algumas propostas de reforma da Previdência, mas o básico é exatamente essa questão da idade e essa questão da equivalência do sistema público e privado. São as duas questões essenciais. Senador, uma outra questão que também custa muito caro, o senhor mencionou a defasagem do saneamento básico. Hoje a gente tem 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. Ainda em infraestrutura, a segurança viária não é muito diferente. A gente tem 80% de estradas não pavimentadas no Brasil. E considerando todo esse desafio que é o financiamento de ações de infraestrutura pelo poder público, que são ações muito caras e de comprometimento muitas vezes de longo prazo, muito maior do que o próprio mandato, então é difícil do governante conseguir assegurar a implementação daquele longo prazo. Como é que o senhor entende que o Brasil pode superar essa fase de defasagem, ou começar, por isso demora, atraindo de que maneira fundos, captando de que maneira investimento para
em infraestrutura? Bom, primeiramente, a recuperação da capacidade de investimento do Estado, com a mudança de sistema e com todas essas reformas, que certamente recolocarão recursos no orçamento para investimentos produtivos. Estabelecendo as parcerias, né, público-privadas, considero essencial o investimento privado no setor de logística e infraestrutura no país, com esse modelo já praticado, mas praticado timidamente no Brasil, até porque governo sem credibilidade não atrai o investimento privado para essas parcerias. Creio que também nós podemos utilizar o BNDES. O BNDES tem construído aeroporto em Moçambique, metrô em Caracas, na Venezuela, o Porto de Mariel, em Cuba, hidroelétricas, estradas em outros países. O BNDES é um banco poderoso. Ele suplanta, por exemplo, em anos passados, o Banco da Coreia do Sul, o Banco do Japão, com recursos significativos para uma política de crédito que possa ser direcionada, obviamente, também para o setor de infraestrutura no nosso país. Acho que esse é um outro instrumento que nós temos que avaliar a conveniência de utilização. Portanto, além dos recursos próprios do orçamento da União, recuperado a médio prazo, nós teremos essas parcerias público-privadas, com a convocação do setor privado, aí, com maior credibilidade do governo para a atração desses investimentos e certamente, a utilização deste banco, que é fundamental para a alavancagem do crescimento econômico do país. Senador, na mesma linha, quando o senhor foi governador, o senhor teve que enfrentar a questão de segurança pública. Como é que o senhor faria para lidar com a questão e com a crise atual? Olha, eu creio que uma das razões centrais do crescimento da violência no país é a ausência de autoridade. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. E a violência cresce avassaladoramente, como cresceu no país. Quando se fala em tolerância zero contra o crime, contra a violência, fala-se em autoridade, em conferir autoridade a quem comanda a área de segurança pública, certamente motivando as providências mais enérgicas. Eu tenho um exemplo lá do Paraná que eu me lembro agora, logo depois que eu deixei o governo do Paraná, numa viagem aí do Rio de Janeiro a Brasília, um grupo começou a discutir, e aí essas pessoas chegaram a mim e disseram: desculpa, a gente estava falando de você ali. Ele estava discutindo, eram pessoas ligadas às seguradoras. Nós estávamos discutindo por que o Paraná era o terceiro estado em roubo de veículos quando você assumiu o governo e passou a ser o último estado em roubo de veículos ao final da sua gestão. Como representantes de seguradoras, eles tinham essa estatística. Aí disseram, nós chegamos à conclusão que foi a questão de autoridade. Quando se impõe a autoridade, os marginais buscam facilidade para operar em outras localidades. Então, certamente, essa questão da autoridade é essencial. Obviamente, nós temos que elencar aí recursos. Os recursos são insuficientes hoje. Em determinado momento do Senado, eu apresentei um projeto que obriga a aplicação integral dos recursos consignados no orçamento para a segurança pública, sob pena do crime de responsabilidade a que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça. O crime de responsabilidade implica impeachment. Por quê? Porque a execução orçamentária, nesse item também, era pífia. Havia o contingenciamento dos recursos para se alcançar o superávit primário. Esse projeto foi aprovado no Senado e ficou parado na Câmara até hoje. Na época, o ministro Mantega impediu que ele fosse votado. Então, há uma questão de recursos. É preciso recolocar os recursos no caixa da União para atender às necessidades. Vou dar um exemplo. Lá na faixa de fronteira, não há um sistema de inteligência para prevenir a criminalidade.
As organizações criminosas atuam livremente, com muita facilidade na faixa de fronteira. Contrabando de armas, tráfico de drogas, alimentando a violência em todo o país. Há lá o chamado CISFRON, né, que é um sistema de monitoramento na faixa de fronteira, que foi anunciado, mas que não se concretizou. Seriam necessários 12 bilhões de reais, o governo alega não possui recursos e ele está no chão. Na verdade, havia um planejamento para conclusão em 2020 e se protelou agora para 2035. Estou citando isso como um exemplo. O governo alega falta de recursos. A faixa de fronteira no Brasil é de mais de 17 mil quilômetros, totalmente desprotegida. O tráfico de drogas, especialmente, é o grande mal, porque há informações de que mais de 80%, 80 ou mais por cento dos homicídios no país, dos crimes ocorridos no país, são decorrentes do uso de drogas. Portanto, isso é muito grave. Por isso, nós estamos propondo, inclusive, na nossa plataforma aí de candidato, nós estamos propondo uma frente de combate à produção e tráfico de drogas na América Latina, que estaria vinculada aí à Organização dos Estados Americanos. Certamente é fundamental combater a produção e o tráfico para reduzir o consumo, já que o Brasil tem sido também passagem, né, para o tráfico de drogas que demanda outros continentes. Em relação a todas as propostas que fazem na área de segurança, seria até repetitivo afirmar. Todos falam em planejamento, nós temos conhecimento de onde ocorrem os crimes, o maior índice de crime. Sabemos quais os municípios e quais os bairros onde ocorrem o maior índice de crime no país e o horário e os dias, sexta, sábado e domingo, das 17 a 1h da madrugada. Portanto, o Estado brasileiro, o governo brasileiro tem informações para se planejar no combate à criminalidade e não o faz. Não há instrumentalização necessária do aparelho policial, né, das várias polícias, não há interação entre elas, não há conjugação de esforços, não há a qualificação dos servidores da área e não há estímulo também em razão de salários defasados para o exercício de uma função de risco. Então, na verdade, nós temos 3 itens essenciais: financiamento, planejamento e indução de políticas adequadas para o setor de segurança pública, que tem que ser também uma política de Estado. Senador, só um complemento. Um dos nossos associados pergunta qual é o seu posicionamento em relação à legalização de drogas. Eu sou contrário, exatamente porque isso estimularia. A Holanda, que era citado como um exemplo positivo para a descriminalização das drogas, hoje é um exemplo negativo. Há os que dizem que a Holanda pode se transformar na narconação. Enfim, pode existir exageros, mas especialmente no nosso país, nós não possuímos sequer os mecanismos adequados para serem ofertados aos dependentes do consumo de droga para a sua recuperação. E certamente a descriminalização seria um estímulo ao consumo. Obviamente nós temos que considerar o espaço para a pesquisa científica. E já a serviço da saúde é possível que você estabeleça exceção à regra. Isso é fundamental. Mas aí cabe aos cientistas da área estabelecerem os parâmetros e as necessidades. E a Anvisa existe exatamente para a fiscalização rigorosa. Só completando ainda no tema de segurança, temos aqui uma pergunta sobre qual é o seu posicionamento em relação ao porte de armas pela população. Olha, eu acho que nós devemos devotar grande respeito à soberania popular. E houve uma decisão de que o plebiscito decidiria a respeito. Tivemos um plebiscito, 63% dos brasileiros optaram
pela revogação do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento para possibilitar a venda de armas. E a alegação é a legítima defesa porque o Estado está ausente, não oferece segurança e o cidadão se julga, portanto, com o direito de se proteger. Legítima defesa. Eu sou favorável ao respeito à decisão popular, à soberania popular. Então, flexibilização da legislação, obviamente, com normas rigorosas para estabelecer limites e responsabilizar eventuais exageros. É evidente que isso não exime a responsabilidade do Estado. Admite-se o uso e o porte de arma em razão do livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a tal legítima defesa. Mas o Estado não se isenta da responsabilidade de oferecer segurança. Quem deve se armar é o Estado, quem deve se instrumentalizar é o Estado. Nós pagamos impostos para que o Estado nos defenda. Até porque essa política seria uma política elitista. 52 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza certamente não possuem condições de adquirir uma arma. Então, nós temos que priorizar a instrumentalização do Estado brasileiro na defesa da sociedade. Se o senhor me permitir, são questões também correlatas. Há uma pergunta aqui sobre quais as medidas que o senhor tomaria para resolver o problema da desigualdade social e da pobreza no Brasil. Bom, quando eu falo em refundação da República, obviamente nós estamos olhando a redução das desigualdades de oportunidades que se constituem em causa das desigualdades sociais. A exploração das potencialidades econômicas do país com uma mais correta distribuição de renda, e essas reformas todas previstas, elas terão esse objetivo, desde a reforma tributária, a reforma da Previdência, a eliminação, eu vou buscar esse gancho aqui porque eu considero essencial, né? A eliminação dos privilégios das autoridades é que pode conferir credibilidade a quem propõe reformas que alcançam os andares inferiores da sociedade. Eliminar privilégios das autoridades significa combater determinadas aposentadorias imorais, o chamado auxílio moradia, verbas indenizatórias e todos os penduricalhos que são adotados exatamente como complementação salarial das autoridades brasileiras. Para se combater privilégios, é preciso dar o exemplo abrindo mão dos próprios. Como vocês sabem, eu estou há algum tempo na atividade pública, fui governador, tenho o direito líquido e certo de uma aposentadoria de ex-governador, que é o teto de R$33 mil, e abri mão dela nesses 27 anos, o que corresponderia hoje a uma soma superior a R$10 milhões. Foram abdicados. Eu creio que, numa manifestação de respeito às pessoas que confiam no nosso comportamento ético. Aliás, bom dizer, eu sou o único ex-governador do Paraná que abdicou desse privilégio da aposentadoria de ex-governador. Como abdiquei também do auxílio moradia, resido num hotel em Brasília, abdiquei de R$15 mil por mês de verba indenizatória para as despesas eventuais do mandato, apenas não pude abrir mão de uma parte da cota de passagem, que alguns consideram também como verba indenizatória, uma cota de passagem para o deslocamento do Estado até Brasília. Enfim, eu creio que aqueles que eventualmente apareçam como candidatos anunciando combater privilégios devem antes abrir mão dos seus próprios privilégios. Como também, aproveito também o espaço para dizer o seguinte, aqueles que aparecem dizendo que combatem a corrupção, é preciso indagar a eles aonde estavam quando o Brasil estava sendo assaltado. Quantos deles combateram a corrupção nos últimos 15 anos no país? Há aqueles que viveram à sombra do poder durante todos esses anos, se beneficiando de todos os favores, benesses e das falcatruas praticadas, e hoje se apresentam como se fossem os heróis da oportunidade.
combatentes da corrupção, mas é preciso indagar onde estavam quando o Brasil estava sendo assaltado. Da minha parte, desde os primeiros meses do primeiro governo Lula, foi quando eu saí da situação e fui para a oposição, desde o momento em que ele constituiu a sua equipe, anunciou seu ministério. Eu estava no PDT, partido que foi para o governo. Eu disse, isto não vai dar certo. E eu fui para a oposição, voltei para o PSDB. Aliás, eu preciso também dizer um pouco sobre isso. Mas antes, dizer que desde junho, no primeiro mandato do presidente Lula, mês de junho, primeiros meses, eu já fui à tribuna denunciar, criticar, apontar os desvios e sinalizar o que iria ocorrer. Especialmente em 2010, quando tivemos um evento comemorativo da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu fui chamado por ter sido o relator no Senado da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu disse que, na presença do ministro Mantega, que o governo estava armando uma bomba relógio de efeito retardado que explodiria no país. E ele debochou da minha afirmação. E isto ocorreu. Portanto, durante todos estes anos, eu fiz oposição aos governos petistas. Mas, ao longo da minha trajetória, eu só fui governo 4 anos, são 42 anos de mandato eletivo. Eu só fui governo 4 anos, quando governei o Paraná, e 7 meses no último governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. No dia 19 de agosto de 99, eu era senador, fui à tribuna e rompi com o governo, exatamente porque queria instalar uma CPI para investigar a corrupção. O combate à corrupção sempre foi a prioridade da minha atuação política. E eu não podia ser incoerente. Se existiam denúncias, elas deveriam ser apuradas. E um governo sério não teme apuração. Ao contrário, até a deseja para demonstrar a sua lisura. E foi quando eu tive que deixar o PSDB naquela oportunidade. Então, para resumir, durante 42 anos de mandato, eu fui governo como governador e 7 meses de Fernando Henrique. Sempre fui oposição, contestando esse sistema que hoje eu anuncio, desejo substituir se chegar à presidência. Alguém diz, você não tem o direito de propor rompimento com esse sistema porque conviveu com ele esses 42 anos. Eu conheci esse monstro nas suas entranhas e, por isso, creio que tenho até maior responsabilidade e talvez autoridade para propor o rompimento, a ruptura, porque sempre o contestei. Mudei várias vezes de sigla, exatamente por estar inconformado, por estar desconfortável, tentando encontrar um ambiente mais oxigenado, onde pudesse respirar melhor, para exercer atividade. Mudei de siglas várias vezes, procurando um partido que não encontrei. Mudei para não mudar de lado, mudei para não barganhar convicções pessoais. Não encontrei partido político, porque no Brasil só temos siglas para registro de candidaturas, não temos, verdadeiramente não temos partidos políticos. Hoje me encontro no movimento presidido por essa brilhante jovem, a Renata Abreu, que é o Podemos, que nós imaginamos um dia se tornar partido, desde que façamos a reforma política, que é essencial para a construção de verdadeiros partidos no país. Senador, desculpe que eu achei que tinha que me prolongar um pouco nesse assunto. Foi bastante esclarecedor. No campo institucional e olhando para toda essa dinâmica política que o senhor mesmo mencionou na sua trajetória, mas indo para um cenário que o senhor está como chefe do Poder Executivo, como é que o senhor vê essa mudança de posicionamento do Poder Judiciário nos últimos anos? Teve um momento ali em 2016 que, num período de 6 meses, o Supremo Tribunal Federal decidiu em alguma instância sobre o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal, da presidente da República.
E nós temos visto o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, no centro de decisões-chave para o ambiente político ou para o país desde o início desse século. Como é que o senhor vê essa interação entre Executivo e Judiciário nesse contexto? Olha, constantemente se afirma que há invasão de competência e que o Supremo legisla. É verdade. Mas a omissão do Legislativo é que convoca o Supremo a legislar muitas vezes. O modelo de escolha de ministros do Supremo os coloca sempre sob suspeição, até mesmo quando agem corretamente. Mas sempre há os que apontam interesse político partidário nas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E, repito, mesmo quando acertam. Por isso, é inevitável a mudança do modelo. Esse sistema de escolha, sistema que leva a política a decidir o caminho da justiça, tem que ser alterado também na refundação da República. Um modelo em que se valorize o mérito. Isso, eu imagino, seja possível através de eleição entre os próprios magistrados, de uma lista que pode ser tríplice, vai ao presidente, o presidente faz a escolha e submete ao Senado para a necessária sabatina. Eu imagino que essa alteração de modelo vai restabelecer a interdependência dos poderes. Isso hoje, só no Supremo? Também o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais superiores. Na verdade, você colocou uma questão, o Supremo tem alterado convicções, né? Em determinado momento adota uma decisão, em outro momento revê aquela decisão de forma muito constrangida e até envergonhada. E essa imagem ficou visível recentemente, quando se decidiu em relação a um senador. E este fenômeno deixa de ocorrer se nós alterarmos. Porque, sem dúvida, quando há esse comportamento constrangido que leva juízes do Supremo a alterar suas próprias convicções, fica a suspeição da interferência política. Por essa razão, a necessidade de mudança desse modelo é inadiável e tem que ocorrer numa próxima gestão de governo. Senador, queria lhe fazer duas perguntas, uma pela área de saúde e outra de educação. Vou começar pela educação, onde recente pesquisa do movimento Todos pela Educação mostrou que a insatisfação do brasileiro com a qualidade da escola pública tem aumentado. E para 77% das pessoas entrevistadas, o problema da violência está diretamente ligado à qualidade da educação, enquanto 60% acha que está ligado à qualidade de educação também à corrupção. O que falta para que a educação seja parte de uma estratégia de país e seja fator crítico de competitividade? Eu fui relator do Plano Nacional de Educação no Senado, né, e, lamentavelmente, há um descaso em relação ao plano elaborado. Ele se tornou lei, no entanto, como disse antes aqui na minha exposição, lei para não ser cumprida. É apenas um plano de intenção, letra morta. Nesse plano, nós teríamos avanços consideráveis se fosse executado, 10% do PIB para a educação, etc. Creio que hoje, nessa linha de raciocínios que traz a pergunta, o investimento fundamental é na educação infantil. Até os 6 anos se dá a formação essencial do ser humano. Tanto é que a falta de proteínas na infância pode até provocar debilidade mental. Então, é uma conjugação de políticas que dizem respeito à educação, saúde e segurança. O investimento nessa primeira infância de $1 significa um retorno de 6 a 7 dólares. Eu já fui questionado sobre essa questão, mas é um dado que eu recolho de fonte autorizada. Não há nenhum empreendimento que possibilite um retorno tão expressivo como este da aplicação de recursos na primeira instância, que
diz respeito ao alcance das potencialidades. Aquele que não tem a formação adequada nessa fase da existência não alcançará as suas próprias potencialidades. Isso diz respeito, portanto, a crescimento econômico do país. Antes disso, é claro, diz respeito ao desempenho escolar, né, na sucessão dos vários estágios da educação, diz respeito à qualidade do emprego, diz respeito a salário, diz respeito a crescimento econômico. Então, é essencial, e diz respeito à segurança pública, evidentemente, e à corrupção, à redução dos índices de corrupção. Então, é óbvio que esse investimento é essencial. Então, eu estou assumindo um compromisso de que a educação infantil será a prioridade número 1 no sistema educacional. Evidentemente, nós temos que decidir que escola nós desejamos. A escola almoxarifado, que armazena as informações, ou a escola que estimule a reflexão, que motive o jovem a decidir o seu próprio destino. Evidentemente, a escola não pode ser esse aparelho ideológico que alguns desejam. E isto, a partir da administração federal, com os livros didáticos, isto não. Mas nós temos que estimular a reflexão nas escolas. E esta reforma educacional tem que partir exatamente desta decisão, a escola que desejamos para o nosso país. Em seguida, a educação infantil, nós temos que investir no ensino fundamental com tempo integral e com foco especial no ensino técnico. Obviamente, sem descuidar do ensino superior. É por isso que, quando se fala em 10% do PIB para a educação, não se exagera. Nós temos que chegar lá, senão não teremos as condições. Mas como, de resto, em todos os setores da atividade pública no Brasil, o que tem ocorrido é a má aplicação dos recursos públicos. Recursos públicos destinados para FIES, para ProUni, e muitas vezes desperdiçados. O contribuinte pagando por vaga não preenchida nas universidades. Isso nós já investigamos, já constatamos largamente. Nós estamos desperdiçando talentos porque pesquisadores fogem do Brasil, já que as bolsas pagas pelo CNPq são insuficientes e são pagas muitas vezes com atraso, o que desestimula a pesquisa no nosso país e nós estamos perdendo talentos. Então, a revisão dos orçamentos é essencial, com o estabelecimento de prioridades com mais competência. Senador, no campo da saúde, primeira pergunta. O senhor acompanhou que na Câmara de Deputados da Argentina, na semana passada, aprovou a descriminalização do aborto. Qual é a sua posição a respeito? Em relação ao aborto, eu acho que o Brasil é um país de crenças, de religiosidades que são acolhidas e devem ser respeitadas. Eu creio que a legislação atual é suficiente. Podemos fazer alguns ajustes mínimos, mas eu creio que é insuficiente porque ela já estabelece as excepcionalidades, né, do aborto diante de casos de estupro ou quando há risco de vida para a mãe, e também em relação aos fetos encefálicos já houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então eu prefiro preservar a atual legislação, se bem que considero isso não ser o papel do Presidente da República. Não é? Eu acho que o Presidente da República, neste caso, tem que delegar à sociedade se houver alguma decisão que contraria a sua percepção e a sua opinião. Senador, o senhor acha que o SUS, tal como nós o conhecemos hoje, é sustentável a médio e longo prazo? Eu creio que é um bom programa mal executado. Falta gestão competente. Nós temos problemas seríssimos, né, em relação ao financiamento, né, do SUS. Creio que
a orientação técnica é essencial, porque a execução da política de saúde está entregue aos municípios brasileiros e aos estados brasileiros. Então, não me cabe, como candidato a presidente, dizer que eu vou promover determinados programas na área da saúde, já que não sou o responsável pela implementação desses programas, mas cabe ao presidente da República colocar a União como sócia nesse empreendimento. Então, a partir do financiamento e, obviamente, da orientação técnica. Os quadros técnicos do governo da União são superiores a quadros técnicos dos municípios brasileiros. Então, essa orientação técnica, essa qualificação, podemos trabalhar também em parceria, por exemplo, criando, em substituição aos médicos cubanos que vieram para o Brasil, o médico, criando uma carreira de médico federal para atender nesses municípios mais distantes do país. É uma carreira típica de Estado, integrada por médicos que se disponham a trabalhar nessas localidades distantes. Há que se estimular o médico de família, os hospitais regionais são importantes para a economia, né, na aplicação dos recursos públicos em saúde, e a tecnologia. Privilegiar, obviamente, priorizar o atendimento básico de saúde, né, a prevenção. São questões que, obviamente, cabe ao governo federal participar como sócio, né, sobretudo no campo da orientação e no repasse dos recursos necessários, mas nós sabemos que a execução hoje está entregue descentralizadamente, como deve ser, aos municípios brasileiros. Alguns municípios chegam a gastar hoje 38% dos recursos do seu orçamento em saúde pública. O senhor falou em gestão, e mais cedo o senhor falou, agora a gestão de saúde pública, mais cedo o senhor falou em estabilidade. Queria fazer uma pergunta também institucional, olhando um pouco para a economia. O senhor tinha mencionado estabilidade quando o senhor falou em estabilidade para atração de investimentos para o Brasil. Quando a gente conversa com empresas brasileiras ou empresas estrangeiras, um assunto que sempre vem à mesa é a estabilidade e previsibilidade regulatória. Como é que o senhor vê a autonomia de gestão e a autonomia decisória das agências reguladoras e do Banco Central? Bom, é fundamental. As agências reguladoras foram criadas e se constituem em ótima iniciativa. No entanto, elas foram aparelhadas político-partidariamente, como de resto, todos os setores da administração direta e indireta nos últimos anos. Por isso que nós temos aí décadas perdidas. Na verdade, a independência é essencial. Elas não podem ser aparelhadas, né, partidariamente. Tem que ser qualificadas tecnicamente e com independência de atuação. A regulação tem que oferecer segurança aos investidores. Segurança jurídica é uma palavra, é uma imposição deste momento de dificuldades no país e de descrença em relação ao comportamento governamental. Em relação ao Banco Central, da mesma forma. Independência ao Banco Central é a nossa proposta, sem a interferência político-partidária e sem a interferência do sistema financeiro, provavelmente com mandato definido para o seu presidente. Senador, nós estamos quase chegando ao final, então, bem ping-pong. Nós sabemos que o Brasil tem um problema de competitividade. Como acabar com a enorme quantidade de subsídios a grupos minoritários que existem a centenas e que são garantidos por leis passadas no Congresso? Como acabar com a sociedade de meia entrada? Olha, realmente a farra foi grande nos últimos anos. Nós temos renúncias fiscais da ordem de 354 bilhões no ano, correspondendo a 4,5% do PIB, a 30% da receita líquida do Estado. O próximo presidente da República já assume com um contrato celebrado de desonerações da ordem de 306 bilhões de reais em 2019 e 330 bilhões de reais em 2020.
num desrespeito flagrante à lei de responsabilidade fiscal que eu relatei no Senado, porque ela impõe que a renúncia fiscal só é possível quando há a compensação de outra receita. Então, houve aquela exposição inicial aqui, que as leis são muitas vezes bem elaboradas, mas elas não são cumpridas ou são interpretadas ao sabor das conveniências. Isso tudo tem que ser revisto. Nós temos que ter regras claras. Essa política dos puxadinhos, né, das gambiarras, da pinguela mal achambrada, né, só nos leva a uma herança maldita. E essa herança está presente. Então, são os refis, são as anistias, são as desonerações pontuais, localizadas, inclusive fazendo cortesia com o chapéu alheio, porque desoneram sem consultar os municípios, que são os prejudicados, já que na constituição do fundo dos municípios, do fundo dos estados, né, são recursos que faltam, que se ausentam. Então, o governo da União repassa os encargos e retira os recursos, ao invés de repassar recursos compatíveis com os encargos transferidos, acaba ainda retirando recursos que estão programados para atender às novas demandas. Então, esta é a desorganização que levou o país a esta situação. Quando nós falamos de acabar com o privilégio de autoridades, é porque nós entendemos que é possível regular. Alguém que vai fazer um concurso de juiz deve saber qual é o salário que receberá, sem os penduricalhos. Alguém que vai disputar um mandato de deputado federal tem que saber qual o salário que receberá, sem os penduricalhos, as verbas indenizatórias, os auxílios moradias e etc. Singapura é um país que avançou quando eliminou esses privilégios, acabou com a propina ao estabelecer salário justo vinculado à produtividade. Quando cresce o produto interno bruto do país, melhora o salário daqueles que atuam no setor público. Então, a meritocracia, a valorização do talento, do preparo, isto é fundamental para reerguermos esse país. Penúltima pergunta, depois eu passo para o meu colega encerrar. O senhor acredita em uma unificação dos candidatos do centro? Se acredita, qual a sua estratégia para chegar ao segundo turno? Olha, eu não acredito na unificação, mas acredito na redução do número. Somos vários que somos considerados, aliás, é bom dizer que é difícil, né, carimbar alguém de esquerda, de direita no Brasil, porque há uma esquizofrenia nesse debate ideológico. E há uma anarquia partidária incrível. Você encontra num partido socialista grandes empresários, latifundiários, vendo milhares de cabeças de gado pastando nos seus latifúndios, e está lá num partido onde está escrito no programa a socialização dos meios de produção. Então, essa é a anarquia. É por esta razão que eu tenho dito, e muitas vezes alguns colegas da política não gostam, eu tenho dito que nós não temos partidos no Brasil. Não temos partidos programados. Então, é essa anarquia. Fica difícil você carimbar alguém de esquerda, de direita, de centro, mas há a possibilidade da redução do número de candidatos daqueles considerados ao centro. Não creio que fiquemos resumidos a um só, né? É possível que dois permaneçam, em função das contradições presentes, né? Porque, olha, vamos aqui com toda franqueza, 3 grandes partidos no Brasil estão extremamente rejeitados pela população: PT, PMDB e PSDB. Mas certamente há partidos que não abrem mão da primazia de ter o candidato próprio. Eu creio que o PSDB não abrirá mão. E não haverá confluência de todos para o PSDB. Por isso eu imagino a possibilidade de pelo menos 2 candidaturas ao centro. Uma que representaria segmentos à margem do PSDB e a outra representando o próprio PSDB.
É evidente que tudo pode acontecer. Quem sabe o PSDB desista de postular a presidência, reconhecendo que já perdeu quatro eleições e vai perder a quinta. Então, quem sabe ele desista agora. Mas não creio que isso venha a ocorrer. Eu tenho que trabalhar com a realidade, né? Agora, em relação à minha posição, esquerda ou direita, centro, obviamente eu me considero de centro, porque imagino ser importante recolher o que há de melhor à direita, e eu aqui na minha exposição já coloquei vários valores que são considerados à direita: enxugamento do Estado, modernização, aplicação correta dos recursos públicos, relação custo-benefício dos investimentos, transparência, controle, fiscalização e controle dos gastos públicos, valorização do empreendedorismo, desburocratização, facilitação dos investimentos, a melhor ambiente de negócio com atração de investimentos externos, parcerias públicos-privadas, privatização de empresas estatais. Tudo isso vem do campo da direita, considerado do campo da direita, né? A boa regulação, a segurança jurídica, enfim, isso tudo vem da direita. Mas nós temos também alguns valores da esquerda que devem ser recolhidos, né? Como, por exemplo, um sistema progressivo tributário para facilitar uma melhor distribuição de renda. Nós podemos manter programas sociais em razão da pobreza imensa, 52 milhões abaixo da pobreza, mas um Bolsa Família, por exemplo, deve ser visto como investimento e não como despesa. A fase de qualificação para a mão de obra, a fase de transição para o ingresso no mercado de trabalho, com programas de qualificação de mão de obra como exigência para o usuário receber os valores referentes à Bolsa Família. E depois uma fase de transição em que empregado, com a sua carteira de trabalho assinada, ele continuará recebendo os valores do Bolsa Família durante cerca de 2 anos, para que ele se sinta estimulado em ir, sem receio de ter que voltar. Porque se eventualmente ele tiver que voltar, ainda ele retorna. Mas seguramente, com a possibilidade de exercer a cidadania na sua plenitude, ele não retornará ao Bolsa Família. Então, essa é uma porta de saída importante. Isso, Bolsa Família, por exemplo, alguns consideram da esquerda, mas os países capitalistas do mundo, inclusive com governos de direita, também aplicam esse tipo de programa de transferência de renda, inevitável em fase de transição, enquanto o Estado não tiver a capacidade, a competência de oferecer oportunidades de vida digna a todos. Senador, o senhor é graduado em História e a gente aprende sempre a olhar a nossa experiência, ou a experiência alheia para trás, para poder tomar as nossas decisões. Baseado no seu entendimento do país e como o senhor enxerga a nossa República, quando o senhor fala em refundar a República, considerando esse contexto que nós temos hoje de mais de 30 partidos políticos, mais de 20 com representação no Congresso Nacional, qual que o senhor entende que vai ser o grande desafio de aprovar uma medida tão profunda com os mesmos partidos políticos e com esses mesmos múltiplos partidos políticos para votá-la? Olha, o desafio da comunicação. Eu acho que tem que ter gestão, competência de gestão, coragem de propor as mudanças, mas sem comunicação competente não se vencerá esse desafio, porque a descrença é generalizada. Então, o grande desafio é convencer a sociedade de que essas propostas são inevitáveis, mesmo quando elas desatendem determinados interesses localizados, mesmo quando há eventual prejuízo circunstancial ou transitório. Esse convencimento eu considero essencial, exatamente para que se possa inverter a lógica atual, que o presidente da República vai primeiro ao Congresso, tentar corromper o Congresso para aprovar o que tem para ser aprovado, e depois é que vai à sociedade, aí perde o apoio. Nós temos que inverter primeiramente indo à sociedade, convencendo-a da correção dos procedimentos adotados, da importância daquelas medidas, para depois, então, irmos ao Congresso e convencer os congressistas.
Muito obrigada, senador. É só para dizer também que foi até um alerta que a Renata Abreu me fez, é que nós temos condições de estimular congressistas a apoiar o governo sem balcão de negócio. Há outras formas de valorização dos congressistas. Quando governador, eu atuei desta forma. Não havia indicação de deputado para secretário de Estado, chefe de polícia, diretor de escola. Ninguém indicava ninguém. Eram escolhidos os melhores para cada lugar. É como se pretende na República. Escolher o melhor para cada lugar. Quem é o melhor ministro da Economia? Vamos buscá-lo. Não importa de onde ele vem, de que partido, se é de partido ou não é, se apoiou ou não apoiou, tem que ser o melhor. Assim nós fizemos no governo do Paraná, por isso concluímos com 93% de aprovação. E tivemos o apoio sempre integral da Assembleia. Por quê? E eles também levavam vantagem com a eficiência do governo, vantagem política, não é? É evidente que se um governo é apoiado maciçamente pela população, o parlamentar não vai ficar contra, não vai remar contra essa correnteza. Então, queria não só agradecê-lo, mas também a presença da Renata Abreu, Mulheres na Política também não deixa de ser muito importante, e desejamos sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigada, senador Álvaro Dias. Obrigado ao nosso parceiro na realização desse evento, Brasil.